Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 2 de setembro. Corte Especial do STJ tem maioria para manter afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Plenário do Supremo julga ação sobre requisição de leitos por estados e municípios durante a pandemia de Covid-19. Supremo encerra uma das mais antigas ações judiciais em tramitação no país e decide que Palácio da Guanabara pertence à União e não à família real brasileira. Na primeira reportagem da série especial sobre a desinformação, saiba como surgem as notícias falsas. Em sessão realizada por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, que questionava se estados e municípios poderiam requisitar bens e serviços sem controle do Ministério da Saúde durante a pandemia. O Brasil tem mais de 3.900.000 casos de infectados e mais de 122 mil pessoas já perderam a batalha contra a Covid-19. Com a falta de leitos na UTI na rede pública, governadores e prefeitos recorreram à rede privada para atender pacientes do SUS. Foram editados decretos pelos estados e municípios declarando o estado de calamidade pública. Com isso, eles ficaram autorizados a requisitar a utilização de leitos de UTIs de hospitais privados sem burocracia. A Confederação Nacional de Saúde entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. A ação discute a requisição de bens e serviços privados pela administração pública para o combate à Covid. Em discussão, o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus no âmbito das licitações e contratações. O argumento é que a norma fere o direito de propriedade e a livre iniciativa. A CN Saúde defende que o controle deve ser feito pelo Ministério da Saúde. O que se pretende é atingir uma coordenação, atingir um sistema lógico de cooperação entre os diversos entes, porque o que está se verificando na prática hoje é um conflito de requisições, é um litígio em que requisições feitas por entidades municipais competem com requisições feitas por entidades, por autoridades estaduais e até mesmo federais. A Advocacia Geral da União defendeu que seja dada interpretação conforme a Constituição à questão da requisição administrativa. Embora a União não vá prestar diretamente o serviço, ela pode sim fazer esse papel de coordenação diante da sua capacidade institucional para lidar com essa complexidade. O Ministério da Saúde não vai prestar diretamente todos esses equipamentos que foram até aqui requisitados, eles estão sendo repassados para os estados, para os municípios, de forma coordenada, de forma criteriosa. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi pela improcedência da ação. A requisição não é um mal, a requisição é um bem. A posição aqui do Ministério Público é pela absoluta suficiência do Sistema Constitucional, do Sistema Único de Saúde, para dar, nos termos da lei, sem nenhuma necessidade de mudança interpretativa ou hermenêutica, o tratamento regular do funcionamento do Estado. O relator ministro Ricardo Lewandowski começou o voto ressaltando a relação do federalismo com a democracia, dizendo que os estados e municípios são sócios da União e destacou o poder-dever dos entes federados em cuidar da saúde. Os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, sobretudo porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. O relator votou pela improcedência da ação, validando a requisição de leitos sem controle prévio do Ministério da Saúde. Diante o quadro de uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Estado brasileiro, o qual, por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020, reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, está, entre aspas, demonstrado que no conflito entre os princípios da proporcionalidade, do livre exercício da atividade privada, da transparência com o direito universal à saúde,
este deve prevalecer na medida exata para evitar mortes. Antes de abrir a sessão plenária, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez o lançamento do livro Memória Jurisprudencial, ministro Teori Zavascki. A obra é uma homenagem ao magistrado que, por 4 anos, ocupou uma das cadeiras da Suprema Corte. Teori Zavascki morreu em um acidente de avião em janeiro de 2017. A obra, ora lançada em memória jurisprudencial ao ministro Teori Zavascki, integra a coleção que foi iniciada na gestão do ministro Nelson Jobim e se destina essa coleção a recuperar e manter a memória institucional, política e jurídica do Supremo Tribunal Federal, por meio do resgate da vida e da obra dos seus ministros de hoje e de sempre. Os julgados em destaque na obra que está sendo lançada retratam a magnitude do legado deixado pelo ministro Teori Zavascki para o aperfeiçoamento dos institutos processuais e do Estado Democrático de Direito. Casos extremamente importantes foram incluídos na obra, como a condução dos processos do STF a respeito da chamada Operação Lava Jato, a prisão de um senador da República e o afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados. Lançar o volume da memória jurisprudencial dedicado ao ministro Teori Zavascki durante minha gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal será uma alegria inesquecível e carregarei por toda a minha vida. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que o ex-presidente Lula tenha acesso ao acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato. A Justiça Federal em Curitiba tem prazo de 48 horas para disponibilizar os trechos que envolvam o petista. Em agosto, decisão da segunda turma já havia garantido o acesso aos documentos. O Supremo Tribunal Federal encerrou um dos processos mais antigos da história brasileira. A primeira turma decidiu que o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, pertence à União e não à antiga família imperial. O Palácio Guanabara foi construído em 1853 por um comerciante rico e depois comprado pela princesa Isabel. Com o fim da monarquia em 1889, o palácio foi confiscado da família imperial e passou a fazer parte do patrimônio nacional para servir de residência a presidentes da República. Em 1895, a princesa Isabel entrou na justiça para cobrar a posse do imóvel. Ela morreu em 1921, mas até agora a família buscava o direito ao imóvel nos tribunais. O Supremo encerrou um dos processos mais antigos do país, com 125 anos. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e rejeitou a concessão de posse do imóvel. A relatora, a ministra Rosa Weber, afirmou que o direito adquirido não está configurado em relação ao palácio. A ministra transcreveu parte da decisão do STJ. Com a proclamação e a institucionalização da República, as circunstâncias que justificavam a manutenção da posse do palácio deixaram de existir, tendo em vista que foram extintos os privilégios de nascimento, os foros de nobreza, as ordens honoríficas, as regalias e os títulos nobiliárquicos. Rosa Weber rejeitou o recurso. Agora a defesa não tem mais chance de recorrer. Hoje o Palácio Guanabara é sede do governo do estado do Rio. A Polícia Federal pediu ao Supremo uma nova prorrogação por 30 dias da investigação sobre suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro no comando da corporação. O inquérito foi autorizado em abril deste ano, com base em declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O relator do caso é o ministro Celso de Mello. E no próximo bloco, veja como foi a posse dos novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell Marques e Raul Araújo. É depois do intervalo. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. A Corte Especial do STJ tem maioria qualificada para manter o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro.
Vamos ao vivo ao Superior Tribunal de Justiça com a repórter Samanta Peçanha, que tem os detalhes sobre o julgamento. Samanta, boa noite. Boa noite, William. Então, essa é a primeira sessão da Corte Especial com o ministro Humberto Martins presidindo o Superior Tribunal de Justiça. O presidente participa presencialmente da sessão, assim como o ministro Benedito Gonçalves. Os demais ministros que integram a Corte Especial participam da sessão por videoconferência. Eles analisam neste momento se o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, continua afastado do cargo. Ele é investigado por irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos essenciais para o combate à pandemia da Covid-19. Na última sexta-feira, o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, em decisão monocrática, determinou o afastamento de Witzel por 180 dias para conveniência de instrução criminal. Até agora, 13 ministros da Corte Especial acompanharam a decisão de Benedito Gonçalves. Vale lembrar que eles ainda estão discutindo se Witzel continua afastado por 180 dias do cargo. Mas com estes votos, já que são necessários 2/3 dos votos da Corte, ou seja, 10 votos dos 15 ministros que compõem o colegiado para referendar a decisão monocrática do relator, já podemos dizer que pode ser que Witzel continue afastado, mas eles ainda estão analisando essa questão dos 180 dias. Cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Volto com você, William. Obrigado, Samanta. Os ministros Mauro Campbell Marques e Raul Araújo foram empossados ontem durante uma sessão solene do TSE. Como tem ocorrido por causa da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi virtual. Diversas autoridades brasileiras participaram da sessão solene, entre elas os presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Em uma cerimônia virtual, foram empossados os ministros Raul Araújo, como integrante substituto do Tribunal Superior Eleitoral, e Mauro Campbell Marques, como ministro titular da Corte. Ministro Mauro Campbell Marques, é um prazer e uma honra para todos nós atravessarmos essa jornada de fazermos eleições na pandemia, na companhia de Vossa Excelência, que vem de Manaus, foi advogado, foi promotor de justiça, foi procurador-geral de justiça e há muitos anos honra o Superior Tribunal de Justiça com uma atuação proba, talentosa, um homem trabalhador, afável e muito bem-vindo aqui entre nós. O ministro Mauro Campbell Marques tem 56 anos e é de Manaus, no Amazonas. Formado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Bennett, que fica no Rio de Janeiro, ele tornou-se ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2008. 9 anos depois, passou a integrar a Academia Brasileira de Direito Tributário. O magistrado também já trabalhou como assessor jurídico, secretário de Estado de Segurança Pública, Justiça e Cidadania e corregedor-geral da Justiça Federal. Publicou diversas obras e artigos científicos. Ele vai representar o STJ no colegiado do TSE. O magistrado assumiu a vaga do ministro Og Fernandes, então corregedor-geral eleitoral, que terminou o mandato no dia 30 de agosto. A cadeira de membro substituto, que era do ministro Mauro Campbell desde 2018, agora é ocupada pelo ministro Raul Araújo. Cumprimento o ministro substituto Raul Araújo, que também há mais de 10 anos enriquece o Superior Tribunal de Justiça, tendo igualmente tido uma longa carreira no glorioso estado do Ceará, onde foi procurador-geral do estado, na época em que também eu atuava como procurador do estado do Rio de Janeiro. Além de honrar o Tribunal de Justiça e ter bacharelado em Direito por evidente, Sua Excelência também é formado em Economia pela Universidade de Fortaleza, o que nos tempos atuais pode ser de grande utilidade. O ministro Raul Araújo Filho é de Fortaleza, Ceará, e tem 61 anos. O magistrado é membro do Superior Tribunal de Justiça desde maio de 2010. É mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, onde também se tornou especialista em ordem jurídica constitucional.
Foi advogado, corregedor-geral da Justiça Federal, membro suplente do Conselho da Justiça Federal, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, promotor de justiça e professor. O ministro participará das sessões de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral quando um integrante efetivo do STJ não puder compor o plenário. Na sessão de amanhã do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros devem julgar um habeas corpus de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás. Perillo tenta suspender o andamento de uma ação onde é acusado de falsidade ideológica eleitoral, fraude e associação criminosa. O ministro Sérgio Banhos é o relator deste recurso. Na sessão jurisdicional, ainda há 2 processos que tratam sobre possíveis casos de infidelidade partidária. A sessão plenária de quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral começa às 10 horas da manhã. Sabemos que a desinformação pode causar diversos danos, até mesmo a morte de pessoas. Mas será que ela surge por acaso ou existem pessoas que lucram com a disseminação de informações falsas? É esse o assunto da primeira reportagem da série Desinformação, produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você certamente já ouviu aquela frase, não existe almoço grátis. Ela se enquadra muito bem quando nos referimos à desinformação. Quem produz conteúdos falsos tem sempre, pelo menos, uma motivação, seja ideológica, política ou financeira. De acordo com o grupo britânico de pesquisa Índice Global de Desinformação, cerca de 20 mil sites que representam um risco de desinformação geram aproximadamente 235 milhões de dólares anualmente. O que a gente tem visto no Brasil é um crescimento muito grande no número de páginas que são criadas com o objetivo de monetizar conteúdos falsos, conteúdos fraudulentos, conteúdos que são fabricados com o objetivo de causar dano ou mesmo de atrair cliques, os chamados clickbaits, e monetizar essa audiência, abusando-se aí dos termos de uso de serviço das plataformas. E também o uso de recursos públicos para amplificar conteúdo desinformativo relacionado aí de cunho político, de cunho político ideológico. Mas não são apenas os produtores de informações falsas que causam problemas. Quem compartilha desinformação acaba sendo um aliado da ilegalidade. Normalmente a gente olha muito para o produtor, mas a gente precisa entender que o público que recebe essas notícias, vê essa notícia e passa adiante, ele é corresponsável, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem um público que está muito dividido politicamente, ele está muito engajado politicamente, e esses produtores, eles estão explorando uma vulnerabilidade psicológica das pessoas que estão muito engajadas. Eles vendem isso para um público muito apaixonado pelas suas convicções políticas, que aceita isso muito acriticamente e passa adiante. E o resultado disso é que, de uma maneira muito rápida, como eu tenho um público que está muito militante, está muito apaixonado pelas suas convicções, isso chega muito rapidamente nas milhões de pessoas todos os dias. O compartilhamento costuma ocorrer por meio de memes, áudios, vídeos e pelas chamadas peças de registros, usadas mais recentemente sem contexto ou de forma adulterada para fazer uma informação falsa parecer verdadeira. Por exemplo, Covid não mata. Essa é uma tese que está sendo muito difundida e eu instancio ela, eu exemplifico ela com vídeos de registro. Por exemplo, gente abrindo caixão, está cheio de pedra, gente abrindo caixão que está vazio, gente dizendo que recebeu uma ordem do governador para adulterar o número de mortes. Então você vê esses registros de evidências que confirmariam essa tese, e isso te persuade, né? Esse tipo de conteúdo, ele pode efetivamente causar um dano irreversível. Então é fundamental que as pessoas também tenham consciência de que repassar esse conteúdo adiante está colocando a sua família em risco, está colocando os seus amigos em risco e está causando um dano coletivo que poderia ser evitado se você tivesse um pouco mais de critério e um pouco mais de bom senso em ler e apagar aquela mensagem e, de preferência, contestar quem lhe enviou e dizer, olha, isso que você está enviando causa dano.
Amanhã nós vamos mostrar as técnicas usadas na produção de notícias falsas. A tecnologia é a maior aliada de quem produz e dissemina desinformação. Não perca. E a seguir você confere outras decisões do Superior Tribunal de Justiça em instantes. Cada ano que passa, que nossa Constituição faz aniversário, isso representa a consolidação da democracia no Brasil. O respeito a tais regras, o respeito a tais princípios, é o que garante a estabilidade, sem dúvidas, de nossas instituições. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma faculdade terá que indenizar uma ex-aluna devido ao protesto de um título de crédito para o pagamento de mensalidades escolares. A ex-aluna de uma faculdade em Minas Gerais pediu na Justiça a anulação de um título de crédito chamado Letra de Câmbio, o cancelamento do protesto deste título que não foi pago e a compensação por danos morais contra a entidade educacional. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a faculdade foi condenada. O TJ entendeu que o protesto da letra de câmbio foi realizado com o objetivo de interromper a prescrição para a cobrança de mensalidades escolares em atraso. Para o tribunal, como não houve o aceite da letra de câmbio, não se formalizou o vínculo cambiário entre as partes. Por isso, o protesto foi anulado. O tribunal determinou ainda o pagamento de indenização de R$15 mil pelos danos morais sofridos pela ex-aluna. No recurso especial, a faculdade sustentou a validade do protesto por falta de pagamento da letra de câmbio na modalidade à vista, já que neste caso o aceite seria desnecessário. A relatora, ministra Nancy Andrighi, apontou que a simples designação do nome da pessoa que recebe esta ordem de pagamento não lhe gera qualquer responsabilidade cambiária, já que não há no título a sua assinatura. A ministra ressaltou ainda que o protesto não poderia ter sido feito contra a ex-aluna, mas aos devedores indiretos, como avalistas. Desta forma, a terceira turma manteve o acórdão do TJ de Minas Gerais, que reconheceu a nulidade do protesto, declarou a prescrição das dívidas e determinou o pagamento de indenização. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que havia determinado o pagamento de honorários ao advogado da sócia de uma empresa depois de o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito pela parte contrária ser considerado improcedente em uma ação monitória. A decisão do TJ foi baseada no princípio da causalidade, pois a autora da ação que pedia desconsideração da personalidade jurídica não teve êxito, mas levou o sócio a contratar advogado para se defender. Portanto, ela teria que arcar com as custas. A empresa que suscitou o incidente recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 determina que a condenação de quem é obrigado a pagar os gastos com o processo é vinculada apenas às decisões de natureza sentencial e que o caso concreto analisado de uma decisão que indeferiu o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão interlocutória e, portanto, não cabe a condenação em honorários advocatícios. A turma seguiu o voto do relator. Você já imaginou receber um produto em casa entregue por um drone? Pois esse meio de transporte está perto de se tornar realidade no Brasil. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o primeiro voo experimental no país, em Campinas, no interior de São Paulo. No lugar do entregador, um drone. Já pensou receber em casa uma refeição desse jeito? Lá vai a comida pelo espaço aéreo até o consumidor. Sem trânsito, rapidinho, sem poluir o meio ambiente. O drone delivery ou entrega com drone é uma tendência mundial. Entre 5 e 10 anos, a tendência é que nós tenhamos o início de um novo modal de entregas com a capilarização do drone delivery e o uso intensivo dessa tecnologia. Então, nós temos visto iniciativas em diversos países, por exemplo, alguns países na África já utilizando o transporte por drones de bolsas de sangue. Então, imaginem vocês o impacto que isso pode ter
para salvar vidas ou para transporte de mercadorias. Agora, em agosto, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou pela primeira vez o voo experimental para um drone de entrega. A autorização de voo experimental tem propósito de pesquisa e desenvolvimento e possui algumas limitações, como algumas distâncias e margens de segurança foram estabelecidas, altitude máxima, altitude mínima, deve sempre existir um piloto acompanhando a operação deve ser em período diurno. No entanto, é permitido, dentro de 2,5 km de distância do ponto de decolagem, que a operação se dê além da linha divisada visual. Este é o certificado de autorização. A altura máxima do voo é de 120 metros e a mínima de 30 metros. O drone autorizado pesa cerca de 9 quilos. Voa a uma velocidade de 32 km por hora e pode transportar até 2 quilos. A empresa que recebeu a autorização para o voo experimental trabalha em parceria com a maior companhia de entrega de comida pela internet da América Latina. A previsão é fazer os primeiros testes de entrega de produtos até outubro. A cidade escolhida é Campinas, no estado de São Paulo. A gente precisou achar uma cidade que a gente tem bastante demanda de pedido, né, que a nossa operação já esteja rodando, e ao mesmo tempo algum local, algum bairro, algum terreno que a gente não sobrevoe áreas residenciais ou que concentre alguma área comercial que tenha muitas pessoas. Então, para justamente não trazer risco para nenhuma pessoa nessa operação. O uso de drones foi regulamentado pela ANAC em 2017. E uma última notícia: acabou a sessão da Corte Especial do STJ e o Wilson Witzel continua afastado do governo do Rio de Janeiro. Dos 15 ministros da Corte Especial, 13 votaram referendando a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que afastou Witzel do governo por 180 dias. Apenas 2 ministros foram vencidos: Napoleão Nunes Maia Filho, que foi contrário à decisão, e o ministro Raul Araújo, que propôs a ponderação do tempo de afastamento. Ainda cabe recurso ao STF. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Thank you.